Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje, sabadão, e a gente está aqui no Pé do Eito trazendo mais um conteúdo especial para você que está aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já aproveita, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, porque a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal. Olha, meus amigos, na próxima segunda-feira vai encerrar o pagamento dos aposentados e pensionistas. Por exemplo, na próxima segunda-feira, ou seja, dia 7, recebe, quem ganha até um salário mínimo, R$ 1.518, e tem o NIS terminado em zero, ou seja, muitos aposentados já estão aí preocupados. Poxa, já acabou o óleo, já acabou o feijão, o café que tá caro, mas já não tem mais na lata. Fique tranquilo, se você tem um NIS terminado em zero, já na próxima segunda-feira o dinheiro está na conta. É importante ressaltar que isso também é válido para os beneficiários do BPC, o benefício da prestação continuada. Já os nossos amigos, que ganham acima do salário mínimo e tem o NIS terminado em 5 também, a grana vai estar na conta. Ou seja, na próxima segunda-feira paga para quem tem o NIS terminado em 0 e para quem tem o NIS terminado em 5. Ontem, sexta-feira, também teve pagamento. Recebeu quem tem o NIS terminado em 9 e quem tem o NIS terminado em 4. Mas não fique triste. O pagamento dos aposentados está se encerrando, mas o governo federal, o INSS, já revelou a data, quando vai iniciar o pagamento do mês de abril, e será no próximo dia 24. O bom de tudo é que a partir do dia 24, além do salário tradicional que você recebe todos os meses, ainda você vai botar a mão no 13º salário, meus amigos. É a metade do décimo, Então você vai receber o R$ 1.518 mais a metade, do 13º salário. E a segunda parcela do 13º salário fica para o mês de maio, Inclusive, o decreto com a liberação do 13º já está no Diário Oficial da União. É importante ressaltar, que tem direito a receber o 13º aposentado por idade, por tempo de contribuição, aposentado que se aposentou porque trabalhou no sítio, aposentadoria do trabalhador rural, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, salário maternidade. Infelizmente, quem não vai receber o 13º salário agora, desse ano de 2025, são os beneficiários do BPC e aqueles que recebem a renda vitalícia. César, mas o que é essa tal renda vitalícia que todo mundo fala e ninguém vê, ninguém recebe? Gente, eu particularmente não conheço realmente ninguém que receba essa renda vitalícia, mas a renda vitalícia era um benefício que era pago antes da implementação do BPC Loas, Então, esclarecendo para quem tem dúvida em relação a isso. Olha, meus amigos, sim, e o pagamento do Bolsa Família já vai começar agora no dia 15, Tá chegando já o dia do governo federal começar a pagar o Bolsa Família. O governo federal vai desembolsar, para pagar o Bolsa Família do mês de abril, em torno de 14 bilhões de reais. Já para pagar o 13º dos aposentados, vai desembolsar 73 bilhões de reais. Veja, gente, o quanto de dinheiro vai circular nos próximos dias, ou seja, agora no mês de abril. Vai mais de 70 bilhões relativos ao 13º dos aposentados e ainda mais 14 bilhões relativo ao Bolsa Família. Os comerciantes vão encher os bolsos de dinheiro, literalmente. Olha, meus amigos, a revisão da vida toda do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, volta ao plenário do STF na próxima quinta-feira, dia 10. Ou seja, meus amigos, a novela da revisão da vida toda não acabou e, pelo jeito, teremos vários capítulos pela frente, em novo julgamento presencial sobre o tema. Os ministros vão analisar recursos da ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade a 2111, que trata do fator previdenciário, mas cuja decisão derrubou a correção em 21 de março de 2024, após ter sido aprovada pela Corte em dezembro de 2022. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual aposentados e pensionistas da Previdência Social pedem para incluir no cálculo do benefício valores pagos em outras moedas antes de 1994 e que não o real. Para o Supremo,
a população não tem esse direito. Gente, era um direito justo, né? Muitas pessoas que já contribuíam para o INSS, já contribuíam para a Previdência Social, né? Tiveram o valor do seu benefício bem menor do que deveria ser. Por quê? Né, essas contribuições antes de 1994 não foram calculadas, né? E aí teve um tempo que o Supremo disse que era legítimo, que era legal, daí depois eles acharam, não é inconstitucional, os aposentados, né, não vão receber essa questão da revisão da vida toda, né? Mas então o importante é afirmar aqui, né? Eles já afirmaram um acordo dizendo que os aposentados não têm direito à revisão da vida toda, mas agora, né, eles estão debatendo como, por exemplo, e aqueles que conseguiram na justiça, por exemplo, a revisão da vida toda, será que eles vão ter que devolver esses valores, né? São questionamentos que hoje, inclusive, está sendo feito nessa nova discussão lá no Supremo Tribunal Federal, né? Possivelmente, eu acredito, né, que depois de mais essa discussão sem fim lá no STF, pode acontecer que, né, quem conseguiu a revisão da vida toda na justiça perca, né, o valor, o aumento que teve no seu benefício. Mas, por outro lado, eu acredito que não vão ser obrigados a restituir, a devolver esses valores para os cofres do INSS. Como é triste, né, gente? Como é triste você saber, né, que milhares de pessoas têm esse direito, né, e teve o seu direito tolhido, infelizmente. Olha, meus amigos, o ministro Gilmar Mendes, do STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes é o decano, né? É o ministro, né? O juiz mais velho, né, da Suprema Corte, digamos assim. Ele rejeitou nessa quinta-feira 2 reclamações da Associação Nacional dos Médicos Peritos, né? E solicitou que a Procuradoria-Geral da República avalie a instauração de um inquérito policial para apurar indícios de crimes relacionados ao abuso de direito de greve. Gente, você acredita que ainda tem um percentual de 10% dos médicos peritos estão em greve desde o tempo que os servidores estavam, né? Os servidores voltaram a trabalhar e esse quantitativo, né, de peritos ainda estão em greve, né? Ou seja, cerca de 10% dos médicos peritos do INSS estão em greve parcial, né, desde agosto de 2024. Eles cobram do governo federal medidas para a reestruturação da carreira e avaliação de desempenho dos servidores, né? Na decisão, o ministro do STF, o Gilmar Mendes, lembrou que a Lei 7.783 de 89, que regulamenta o direito de greve, impõe às entidades sindicais e aos trabalhadores de serviços essenciais a obrigação de comunicar a paralisação com no mínimo 72 horas de antecedência ao empregador e aos usuários, né? O ministro destacou ainda que muitos segurados percorrem longas distâncias até postos de atendimento da Previdência Social apenas para ser surpreendido com o atendimento das perícias, ser atendido, né? E aí quando chega lá para fazer a perícia médica foi reagendada porque os médicos estão em greve, né? Olha só o que o decano do STF falou. Essa situação é inaceitável, abusiva, antiética e imoral ao impedir o atendimento de segurados que dependem de perícia para concessão de benefícios essenciais à sua subsistência. O movimento grevista ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade, transformando-se em um ato de insensibilidade e injustiça, né? Afirmou o ministro do STF. Gente, é bastante complicado, né? O Gilmar Mendes, ele não está errado no seu argumento, gente. Tem pessoas que chegam a se deslocar 100 quilômetros para passar por uma revisão médica pericial. Muitos, né, para a concessão do BPC, outros, né, para fazer perícia médica do auxílio-doença, outros, né, para passar por a perícia médica, né, para a concessão de pensão por morte, para dependente e de repente paga um carro, vai de ônibus, pega carona, chega lá na agência do INSS, a perícia médica não vai acontecer porque o perito que ia atender essa pessoa está de greve. Infelizmente, isso está acontecendo desde agosto. É um direito dos servidores entrar em greve para, digamos assim, pressionar o governo, né, para
ali lutar pelos seus direitos? É óbvio que sim, é até constitucional. Agora, né, como você viu, o STF já está entendendo que essa greve é abusiva. Gente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, literalmente quase 9 meses de greve, né? Isso aí realmente está passando, né, de todos os limites, né? E agora vamos ver que providência a Procuradoria-Geral da União, né, vai acatar em relação a isso. Olha, meus amigos, é importante salientar, né, que na próxima semana, né, que começa na segunda-feira, dia 7, existe sim a possibilidade de análise do veto 38. Né? Para quem não sabe, o veto 38 é em relação ao PL 5332, né, que visa acabar com a revisão médica pericial, tanto no BPC quanto na aposentadoria por invalidez. Né? Os aposentados e beneficiários do BPC estão ansiosos, né, que esse veto venha a cair. Né? E a expectativa a gente tem monitorado, né, as redes sociais, conversando com pessoas que estão próximos, né, na luta pela derrubada desse veto, a gente está bastante esperançoso. Né? Eu confesso para vocês, gente, que estou ansioso, né, porque o tempo vai passando e nada, né, do Davi Alcolumbre pautar, né, a análise de veto. Não é só esses vetos que estão, tem 55 vetos que precisam ser analisados pelo Congresso Nacional. Né? O interesse na semana passada era a questão do orçamento, agora o orçamento já foi aprovado, então eu acredito que o interesse do Congresso Nacional nos próximos dias deve ser a questão, né, da análise dos vetos. Só que tem um movimento, gente, que está acontecendo dentro do Congresso Nacional que pode prejudicar, né, a análise desses vetos, porque o PL, né, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, está obstruindo a pauta, né, para que o Congresso Nacional paute, né, o PL da anistia. Ou seja, eles acham mais interessante votar o projeto da anistia do que votar o veto 38, por exemplo, do que votar o veto 2 e o veto 4, né, que beneficia pessoas com deficiência, digamos assim. Não que eu seja contra, gente. Eu acho que qualquer projeto de lei que tramita no Congresso Nacional deve ser analisado, deve ser votado, mas poderia analisar os vetos primeiro, né? Inclusive esse veto 38, o veto 2, o veto 4, só depois aí colocaria em pauta esse projeto da anistia, né? Porque eu acho que nesse momento a gente precisa destravar esses vetos também, gente, para dar um pouco de tranquilidade. Vejam só, se o veto 38 cair, muitos, mas muitos aposentados por invalidez que pode cair no pente fino que está previsto para acontecer ainda no primeiro semestre de 2025 ficaria isento, né? Por isso eu peço encarecidamente, né, aos senadores, aos deputados federais, a gente sabe que os assessores deles acompanham, né, a programação da gente e leva essas mensagens até eles, né, que, por favor, né, que votem primeiro, né, os vetos, né, para destravar principalmente o veto 38, o veto 4 e o veto 2, e aí depois, né, fiquem à vontade para obstruir pauta, para, digamos assim, para tentar pressionar o Hugo Mota e o Rodrigo Pacheco para pautar o PL da anistia. E aí, gente, será que na próxima semana, ou seja, que começa segunda-feira, dia 7, né, o veto vai ser analisado ou na terça-feira ou na quinta-feira. Essa que é a expectativa. E aí, gente, como é que tá? Você acredita que nós vamos conseguir derrubar o veto 38, o veto 2 e o veto 4? Qual é a sua opinião sobre isso? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.